E agora a entrevista do dia. E meu convidado hoje é o promotor de justiça Max Roberto Guazelli. Doutor, prazer em tê-lo no programa. Prazer é todo meu, Miron. Gostaria de falar hoje sobre o plano diretor. O senhor acompanha desde o início, já há muito tempo, a alteração do plano diretor. Como o senhor avalia o atual estágio, historiando de onde ele veio? Bom, o plano diretor, Miron, ele foi construído por uma comissão do plano diretor, e, segundo eles, foi um trabalho de 3 anos, é um trabalho de fôlego, estudando com várias plantas e tabelas urbanísticas, além do texto do projeto de lei, não só a zona urbana, mas também a zona rural de Gramado, e com propostas, alterações de índices construtivos. Esse trabalho, inclusive quando ele estava ainda no Executivo, eu conversei com os membros da comissão, já tinha pontuado algumas questões, principalmente com relação aos loteamentos e bairros com características unifamiliares que mereciam ser preservados com tais características, e também algumas outras situações que eles levaram em consideração. Havia e ainda há várias questões que eu ponderei que deveriam ter uma análise ambiental, a impactação ambiental dessas mudanças, e precisaria de mais estudos, inclusive para fundamentar juridicamente alterações, e também uma análise jurídica do texto, porque inclusive para deixar mais claro para o município e para os empreendedores e também para os proprietários o que é possível com o imóvel deles. Então, são várias situações ambientais, jurídicas e também de infraestrutura e de urbanismo que precisavam ser complementadas. E é isso que agora, com o encaminhamento à Câmara, se busca fazer com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a URGS e com a doutora Vanesca Prestes. O senhor tem acompanhado o trabalho da URGS e da doutora Vanesca? Sim, tenho. Eu que fiz a recomendação, o Ministério Público recomendou à Câmara de Vereadores a contratação da URGS e também recomendou a contratação da doutora Vanesca Prestes, e o presidente da Câmara, Renan Sartori, entendeu que realmente era importante essas contratações e são fundamentais. Inclusive porque esse plano, caso ele fosse aprovado da maneira como ele estava, no afogadilho, ele certamente sofreria ação de declaratória de inconstitucionalidade e se perderia todo um trabalho feito ao longo de anos por aqueles membros da comissão do plano diretor que dedicaram seu tempo na elaboração daquelas plantas, do texto e das tabelas urbanísticas. Seria o caso daquele item limitando o número de apartamentos por hotel em 150? Sim, são várias questões, assim, por exemplo, o número, a limitação em 150, que eu até considero exagerada em razão das questões de infraestrutura da cidade. Eu acredito que não comporta mais prédios com tamanho, número de unidades, mas nós temos que ter, assim, a impactação disto, o estudo da impactação disto. Então, isso vai dar o fundamento jurídico para que o texto não seja derrubado numa ação declaratória de inconstitucionalidade, ou seja, nós vamos ter os argumentos para defender o plano diretor. Por exemplo, uma outra situação que a comissão do plano diretor colocou no texto, a Secretaria de Planejamento encaminhou, é com relação à área de entorno do Parque dos Pinheiros. O Parque dos Pinheiros é uma unidade de conservação e, como toda unidade de conservação, e principalmente aquela, tem uma zona de amortecimento, ou seja, há uma grande quantidade de recursos hídricos que vão
em direção ao Parque dos Pinheiros. Essa zona de amortecimento, para ser trabalhada no plano diretor, ela deveria antes ter um plano de manejo. Acontece que o município de Gramado não fez até hoje o plano de manejo, embora ele esteja obrigado a fazê-lo. Isso causou uma dificuldade muito grande para o plano diretor, para esse projeto de lei. Então, os membros da comissão colocaram ali, alteraram aquela região, que era a zona de contenção de expansão urbana, para a zona urbana. Acontece como fazer isso sem o plano de manejo, porque o plano de manejo do Parque dos Pinheiros é que vai definir o que tem que ser respeitado de distância do parque. Então, se nós não temos esses dados, dificulta muito fazer o plano diretor naquela área. Ampliação da zona rural. É verdade que no atual plano aumenta em 30% para a área urbana? Eu acredito que ele aumenta mais de 30%. Isso também é um complicador, porque o plano diretor foi encaminhado para a Câmara sem os dados da Corsan, relativos ao fornecimento de água e ao tratamento de esgotos. Assim, todos nós sabemos que o fornecimento de água em Gramado, ele sempre nos meses que a cidade está cheia, principalmente no verão, na época do Natal Luz, nós corremos risco de falta de água. Então, nós aumentando o índice construtivo e ampliando a zona urbana nesse número, nesse montante, nós não corremos o risco de termos uma falta d'água ali adiante. E com relação à questão da coleta de esgotos, todos nós sabemos que Gramado já há uma série de problemas com esgotos no centro da cidade, por exemplo, onde há muito entupimento das redes, ocasionado principalmente por gordura dos restaurantes. Então, imagina nós jogando mais esgoto em redes já saturadas, né, pelo aumento dos índices, o problema que isso ia causar, e além disso, com o aumento da zona urbana, com mais redes de esgoto, levando até a ET da linha, a estação de tratamento de esgoto da linha Ávila, ou a estação de tratamento de esgoto do bairro Dutra. Então, são essas situações, o fornecimento de água e a coleta dos esgotos, são duas situações que não foram encaminhadas para a Câmara de Vereadores com o plano diretor. Esses dados foram buscados pelo Ministério Público e obtidos há aproximadamente um mês e repassados à URGS para que a URGS pudesse compor com esses dados a análise do plano diretor. E como fica? Aumenta a área rural para a área urbana. O município, evidentemente, vai ter um custo maior porque tem que colocar equipamentos públicos. Como isso ficará agora dentro do plano diretor? Pois é, esse é um detalhe muito importante, porque até conversando com o presidente do Conselho do Plano Diretor, Ricardo Pessinho, ele comentou que a URGS assinalou para eles, para os membros da comissão, para a Secretaria de Planejamento, a possibilidade de ter uma espécie de um pedágio, digamos assim, porque a zona rural, ela sendo transformada em zona urbana, pelo Estatuto das Cidades, o município ele tem que prever uma série de equipamentos públicos para aquela zona urbana, né? Então, há um custo para o município. Por outro lado, aquela pessoa que tem uma área urbana, ela vai, caso transformada, aliás, uma zona rural, caso transformada em área urbana, ela vai ter um incremento no valor do seu imóvel 10 vezes, 100 vezes. Então, é evidente que esse gatilho para o que o município receba um retorno dessa valorização, até porque ele vai ter que investir em equipamento público, é algo bem importante para a cidade. Só isso já justificaria a contratação da URGS pela Câmara de Vereadores.
Promotor Max Roberto Guazelli, muito obrigado pela entrevista. Mas eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui na Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom. Qualidade e economia todo dia. E Gramado Clínica de Olhos.